Então tudo é simbólico dentro do profeta. É um homem dialogando consigo mesmo ao final da sua vida, sintetizando toda a experiência que ele reuniu. Tá? Que aqui ele vai transmitir então o que ele aprendeu acerca dos filhos. Tá? Os filhos físicos mesmo, aqueles que nascem do nosso corpo. Porque filhos é um conceito muito amplo, porque existem várias maneiras de se dar à luz. Vocês percebem que esse conceito de dar à luz é muito subjetivo? Quando eu faço com que alguém desperte para um novo nível de consciência, eu não dei a luz a essa pessoa? Acomodar a luz ao corpo, à alma, ao espírito. Então ele vai falar aqui mais estritamente da questão dos filhos físicos, é o tema de hoje. O ser humano, pelo menos a princípio, a forma que ele concebe de dar à luz é dar à luz fisicamente. À medida que ele vai avançando, ele percebe que há outras formas e que a tarefa de ter filhos não se resume a dar à luz a um corpo, porque isso não seria propriamente humano, não termina aí a tua tarefa. Porque um animalzinho também faz isso, dá um corpo. E o ser humano, com todas as possibilidades que ele tem que dar mais luz do que simplesmente essa. E aí começa a tarefa propriamente de ter filhos, formar seres humanos. E é exatamente o que ele vai se propor a falar. É complexo, é amplo, envolve um monte de coisas, que como eu comentava de início, a nossa sociedade nos educa para fazer coisas e não para construir homens, então a gente não sabe como faz isso. Os parâmetros básicos da vida a gente não conhece, a gente não sabe como formar nem a nós mesmos, que dirá os outros, e nem sabe às vezes que isso é necessário. Isso é bastante curioso. Hoje eu vi um candidato, que eu não vou falar nomes para não gerar polêmicas, que num determinado momento, nessas discussões eleitorais que tem aí para todo canto, quando alguém disse, mas você praticou corrupção, não, todo mundo é corrupto, a princípio. Por isso que a gente tem que ter leis severas para estarem sempre vigiando. Poxa, que falta de crédito na condição humana, todo mundo é corrupto. Então desiste do ser humano, vamos pegar um chicote. Não é bem assim. Esse tipo de dúvida acerca da relação humana faz com que o homem perca totalmente a esperança. É uma fonte de depressão coletiva, isso não é verdade. A condição humana pode muito mais do que isso, mas eu percebo como é curioso uma pessoa que é um multiplicador de opinião falar isso no noticiário de um jornal de grande circulação. A princípio, todos são corruptos, há que fortalecer as leis para vigiá-los. Olha, quem te garante que quem vai fazer as leis também não é corrupto? E quem vigia? E quem pune? E tudo? Então desiste, porque não tem jeito, isso vai ser um jogo de dominó, vai cair tudo. Tá? Se nós não acreditarmos na condição humana e que pode haver uma vigilância interna a partir da nossa própria consciência, a condição humana fica bem triste, bem patética. Perder a fé no ser humano é uma das piores coisas que pode acontecer na humanidade. Isso foi um negócio tão bizarro que me deu vontade de recortar e guardar, mas eu falei, não, deixa, que ainda virão coisas piores. Com certeza. Terrível, terrível, achei. Bom, mas vamos lá. Então essa é a nossa necessidade e vamos falar um pouco a esse respeito, a necessidade de dar à luz, que não se limita a dar à luz, trazer à luz corpos físicos. Vamos entender um pouco mais sobre essa tarefa. E uma mulher, começa então o diálogo, a conversa, e uma mulher que segurava um bebê no colo disse, fala-nos dos filhos. Então imagine, uma mulher carrega um bebê no colo. Vocês vão dizer, ela vai comentar só isso? Já vou comentar só isso. É interessante imaginarmos isso. Quando uma mulher carrega um bebê no ventre ou carrega um bebê no colo, é muito difícil para a consciência dela não identificar aquele corpo como algo que é seu, mas que veio ao mundo através dela, mas que não é dela. Porque, na verdade, e vamos reiterar isso mais adiante, nem o nosso próprio corpo é nosso. Nós, esse ser misterioso que vive dentro de nós, veio ao mundo através disso. Mas isso aqui não pode ser tirado de nós a qualquer momento? Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Se pode ser tirado de você é porque não era teu. A gente teria que ter essa compreensão de que nós viemos ao mundo através do corpo, mas que não somos donos dos corpos. Porque senão geramos um apego, um medo, uma carência, um desespero. E esse sentimento de posse que temos em relação ao nosso corpo, transferimos para o corpo dessa criança, que é como se ela fosse uma continuidade do nosso. Então imaginem, para aqueles que já tiveram filhos, sabem que ter um filho é uma boa oportunidade de desenvolver um certo altruísmo, um espírito de sacrifício, um sacrificar-se por um outro ser humano. Mas para que isso aconteça, você tem que vencer essa tendência a transferir o teu egoísmo do teu corpo para um outro corpo, como se fosse uma extensão do teu.
Entendem isso? Platão ele fala sobre isso quando ele fala dos filhos na República, que ele diz o seguinte, quando falávamos sobre o amor, comentamos bastante sobre isso, que o verdadeiro amor, ele não pode ser uma linha horizontal, não pode ser uma relação comercial de troca, um toma lá, dá cá. Ou seja, eu dou algo e espero receber algo em troca. O verdadeiro amor é sempre vertical. Eu dou pelo simples desejo de ver o ser amado caminhando em direção ao bem. O amor se realiza em si mesmo, não espera nada como contrapartida. E ele vai dizer que dentro da sociedade em geral, dos amores medianos que a gente conhece, o que mais se aproxima disso, quando é sadio, é exatamente o amor que os pais têm pelos filhos. Porque vocês imaginam, quem tem filhos aqui deve lembrar disso, a quantidade de noites em claro, a quantidade de vezes que são aquelas doenças infantis, aquelas viroses que não acabam nunca, e a gente arrancando os cabelos sem saber o que fazer com aquilo, quantidade de esforço dedicado àquilo. E o que a gente esperava com isso, senão a saúde e o bem-estar daquele ser? Se não se espera nada, se a única coisa que você quer é que esse ser se realize, seja um ser sadio, bom, justo, um homem de bem, isso é muito louvável porque não tem contrapartida. Então se encaixa já nesse sentimento vertical. Agora, às vezes até isso se descaracteriza quando é contaminado pelo egoísmo. E aí você fica com aquela de quando a criança cresce, se torna um jovem, eu fiz muita coisa por você. E olha como você me agradece. Então virou um plano de previdência privada, né? Eu invisto e ele vai me retornar alguma coisa, então você horizontalizou esse sentimento. E isso empobrece esse sentimento. Imaginem vocês começar a anotar na calada da noite todas as horas que você acordou de noite para tratar da criança, para cobrar no futuro. Hora extra, com adicional de insalubridade, porque o menino ainda estava doente. Isso é uma loucura, mas nós chegamos a algumas coisas bizarras quando somos contaminados pelo egoísmo. Ou seja, ao invés de usarmos essa relação como uma possibilidade de desenvolver o altruísmo, às vezes transferimos o egoísmo do nosso corpo para outro corpo. Eu tinha um só, agora eu tenho dois, todos os dois são meus. E outra criança não interessa, interessa é essa, que é minha. Já perceberam isso? Como é que esse sentimento fica limitado? A criança do vizinho, vocês já viram que menina enjoada é aquela? Tão feinha. Agora a minha é a criança mais especial do mundo. Por quê? Porque ela tem organicamente alguma coisa diferente de outra criança? Não, porque saiu da barriga mais especial do universo, que é a minha. Tá? Então é uma transferência do meu egoísmo que limita esse sentimento. Então quando nós não temos essa relação com o nosso próprio corpo, de saber que nós temos uma essência dentro do corpo, que veio ao mundo através disso, mas que nós não somos isso, nós vamos ter esse mesmo sentimento de posse em relação ao corpo dos filhos. Que aí gera toda uma carência, uma dependência, uma cobrança. Vocês já viram falar de uma coisa chamada síndrome do ninho vazio? Que é o pai que passou a vida inteira raciocinando dessa forma e num belo dia, que é um processo natural, os filhos crescem e seguem o seu caminho. Entram em depressão, porque achavam que aquilo era algo seu que de repente a vida tirou. Se sentem de uma certa maneira lesados e às vezes cobram, e às vezes apresentam a conta. Isso é uma fonte de infelicidade que não tem fim, porque é natural, tá nos princípios da relação, que um dia seguirão o seu caminho. E você não pode esperar contrapartida, não deve. É natural desse sentimento que seja de mão única. Então, egoísmo gera egoísmo e vai gerar uma série de conflitos nessa relação. Tá? E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas do desejo da vida por si mesma. Imaginem que coisa interessante isso. Qual é o desejo da vida por si mesma? A essência da vida deseja se perpetuar. A vida busca a perpetuação. E como nós falávamos de início, existem diferentes níveis da vida. A vida vibra nos nossos pensamentos, a vida vibra nas nossas emoções e a vida vibra no nosso corpo. Agora acontece que dentro do plano material só tem um jeito da vida se perpetuar, de alcançar a eternidade. Tem alguma coisa eterna no plano material? Vocês conhecem alguma coisa? Algum corpo eterno? Só tem um jeito, que é colocar corpos novos no lugar dos antigos. Que é o que a primavera faz. A gente fala, bom, a primavera é renovação. Mas com flores diferentes. Não são as mesmas da primavera passada. A única forma de eternidade na matéria é colocar corpos novos no lugar dos antigos. Para o plano material, isso é o único que dá para fazer.
Mas se o homem se limita ao plano material, vai se sentir frustrado, tá? Porque essa continuidade não é uma continuidade do mesmo ser, é de um outro ser parecido, não é ele mesmo. Ele não pode se sentir dono da flor da próxima primavera. Não é mais dele, é outra vida. Entendem isso? E se ele não encontra essa perpetuação em planos mais sutis, se ele fica só no plano material, vai se sentir muito frustrado, quando sente essa nova vida escapando da sua mão e indo em direção ao seu destino. Ou seja, no plano material, só existe uma forma de eternidade, que é a substituição, a renovação, um novo corpo no lugar do antigo. A consciência humana busca a individualidade, busca se perpetuar sendo ela mesma. Portanto, a gente tem que buscar essa eternidade em planos mais sutis, porque senão vamos nos sentir donos dos nossos filhos. Não tem outro jeito. É a minha forma de eternizar, eu só tenho esse mundo. Então essa necessidade de perpetuação tem que encontrar algo onde possamos perpetuar a nossa individualidade, nós mesmos, uma essência imortal dentro de nós que se perpetua ela mesma, e não colocando corpos novos no lugar dos antigos. Ou seja, algum grau de espiritualidade. Mais adiante vamos falar sobre isso. É muito difícil você escapar da possessividade se não desenvolver algum grau de espiritualidade, porque você vai escapar para onde? O que você vai propor para um pai que está sofrendo da síndrome do ninho vazio? Que ele enche esse ninho com o quê? Se ele não tem outra coisa, vai fazer o quê? A saída, quando a vida nos pressiona, não é para nenhum lado, é para cima. Entende? Se nós guardássemos essa simples máxima oriental, escaparíamos de muita dor. Quando a vida nos pressiona por todos os lados, a saída é para cima. Não adianta tentar bater contra as paredes e sair através dela. Tem horas que ela não deixa a fresta. Não porque ela trame contra você, mas porque ela sonha com você em outro patamar. Eles vêm através de vós, mas não de vós, que apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Como eu falava para vocês ainda há pouco, a própria essência imortal do homem vem através do corpo. E se eu não tenho nenhum contato com essa essência, minha identidade é com o corpo. E é uma coisa curiosa, porque quanto mais nos identificamos com o corpo, ao invés de usá-lo bem, usamos mal. Você já percebeu que coisa curiosa isso? Vou explicar. Lao Tse, vocês já devem ter ouvido falar de um sábio chinês chamado Lao Tse, que deixa um livro chamado Tao Te Ching, belíssimo livro, diga-se de passagem, um dos meus livros de cabeceira. Não vou nem comentar essa história dos livros de cabeceira, senão daqui a pouco vocês vão dizer que estou fazendo vocês terem uma enciclopédia de cabeceira, mas seria muito bom. Então, esse Tao Te Ching, ele tem mania de falar de como eram os sábios de antigamente. Isso é uma preciosidade. Eu acho muito interessante a gente imaginar como é um sábio, porque a gente não quer amar a sabedoria. Para amar a sabedoria você tem que vê-la, né? Tem que ser algo palpável para você. E numa dessas passagens do Tao Te Ching, ele diz o seguinte, se expressa mais ou menos da seguinte maneira. Os sábios de antigamente comportavam-se como se fossem hóspedes de um hospedeiro muito cerimonioso. Imaginam isso? Se você não é isso, lembrem da máxima que diz que nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Se isso aqui pode ser tirado de mim, de fato pode, a qualquer momento, isso não é meu. Isso pertence à natureza e para ela eu vou devolver um dia. Então, se isso não é meu, pertence à natureza, o que eu sou em relação a isso aqui? Hóspede. E esse hóspede, eu sou um hóspede de um hospedeiro muito cerimonioso, ou não. Olha como a natureza arruma a sua casa. Olha as plantas lá fora, olha as flores da nossa primavera que está começando. Olha como a vida organiza, como ela harmoniza as coisas. Ela é muito cerimoniosa, é muito caprichosa, é muito detalhista a natureza, não é? E nós somos hóspedes dentro da casa dela. E você se hospeda dentro da casa de alguém que é muito detalhista, muito requintado, você não vai procurar se comportar adequadamente para que esse hospedeiro te queira de volta na casa dele? Tá? Respeitar aquele cômodo que ele te emprestou e te abrigou? Vocês percebem que ao nos identificarmos com o corpo, ao invés de respeitá-lo, nós o profanamos? Não temos nenhuma consideração para ele, o deformamos para que ele se enquadre na moda. Muitas vezes fazemos um culto a ele que mais o debilita do que o fortalece. Enfim, ao identificar com o corpo, o homem não dá mais vantagens a esse corpo. Em geral, faz mal. Percebam isso. O que vocês acham? Uma pessoa totalmente ignorante que se identifica com o corpo e um sábio que não se identifica com o corpo, qual dos dois corpos é melhor tratado? Em geral, o do sábio, que não dá para aquele corpo senão aquilo que é justo para ele. O trata adequadamente. É ele que se identifica com o corpo, o mima.
E, em geral, o corpo não sai ganhando com isso. Tá? É tratado de maneira inadequada. É colocado numa redoma onde se debilita. Enfim, gera um monte de caprichos e debilidades que ele não deveria ter, um monte de dependências que não deveria ter. E aí vem todos os desajustes. Então percebam, uma coisa que é muito interessante que Platão vai falar, se algum dia tiverem curiosidade de ler um diálogo chamado As Leis, que ele vai falar a respeito da educação. E o que nós estamos falando da educação, dos filhos, né? Que ele diz que a educação tem muito a ver com um conceito, que a gente não entende nada dele, que é representatividade. A gente fala muito desse conceito na política, né? Principalmente em épocas de eleição como agora, os políticos nos representam. Na verdade, essa é uma palavra esvaziada como outra qualquer. Tá? Eu posso representar o Saulo nesse momento, aqui nessa palestra? Não, ele está presente, não é isso? Eu posso representar quem? Alguém que está ausente, não é isso? Então você imagina, você tem uma criança que foi tua responsabilidade educar. Essa criança, ela vai aos poucos desenvolvendo a consciência. Nós sabemos isso. Aliás, a tradição oriental fala que isso acontece segundo os septenários. Até os 7 anos ela está atualizando o corpo físico, está aprendendo a lidar, né, andar, sentar, engatinhar, essas coisas todas. Dos 7 aos 14 anos, ela começa a lidar com a própria energia. Então, aquela coisa que só de olhar você fica cansado. Dos 14 aos 21, está lidando com as emoções. E nos 21, começa o processo de atualização da mente, que é por isso que em Roma, no Corpus Juris Civilis, eles colocavam 21 anos como maioridade. Vocês nunca se perguntaram isso, não? Por que 21? Um número quebrado, né? Por que não 20? Porque é o terceiro septenário da vida. Então diz que atualiza esse processo mental com aquilo que Platão chamava de reminiscências, ou seja, a velhice de alma, tudo que aquele ser já acumulou de experiência, atualiza aí nesse ponto. Mas antes de ter essa atualização, é lógico que é uma média, não vai ser igual para todo ser humano, mas é uma média em torno disso. Antes dele atualizar isso, ele não tem que ser formado? Ele não tem que ser formado por princípios espirituais que têm que ser atualizados através da mente? Se a mente dele ainda não chegou o momento de atualizar totalmente, tem que entrar alguém representando esses princípios que estão ausentes, não é isso? Então imaginem vocês, um ser que está em formação, tá? Ele está desenvolvendo de baixo para cima o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, essa chave, porque a mente é uma ponte com o espiritual. Essa mente que ainda não veio tem que entrar de alguém, porque se não entra, esse corpo vai se formar de qualquer maneira, cheio de vícios, cheio de debilidades, entende? Aí você entra representando aquilo que está ausente naquela criança. Você vai comandar a formação dessa personalidade como o seu próprio eu espiritual comandaria se estivesse presente. Porque aí quando ele chega, você entrega a casa para ele bem informada. Agora a pergunta crucial, você pode representar uma coisa que está ausente em você também? Se você não tem nenhuma vida espiritual, como é que você vai representar isso para os outros? Como você vai representar algo que você também não tem? Aí que Platão fecha de uma maneira que eu acho linda, que a condição do educador tem a ver com virtude, com contato da consciência com o ser, com espiritualidade. Eu imaginava fazer uma seleção de educadores assim? Anúncio no jornal, procura-se educadores virtuosos. Porque se a pessoa precisa de informações por amor ao seu ofício, ela adquire rápido. Mas tem como botá-la para fazer um cursinho de justiça, de fraternidade, de espiritualidade? Isso não é fácil. Se não tem, é difícil, é complicado. E essa é a condição fundamental do educador, que é o educador na sociedade, que é aquele que educa o seu próprio filho. Tá certo? Então, eles estão conosco, mas não pertencem a nós. E nós recebemos aí uma missão, que é aquilo que se chama normalmente de Dharma. O Dharma de um educador, seja ele um pai ou não, é representar o princípio espiritual e formar aquela personalidade subordinada a princípios espirituais. E para isso é fundamental que ele tenha esses princípios presentes nele. Daí que é aquela frase famosa de Platão que diz que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. A melhor coisa, porque só assim poderemos garantir alguma coisa a eles. Entendem isso? Que isso é o básico da educação. Considerem que hoje ninguém diz nada disso para a gente. Né? Podeis dar-lhe vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos.
E aí é uma coisa muito interessante, vocês estão vendo que esse ursinho aí que quer ir para a rodovia não tem um pensamento muito parecido com o da mamãe ursa, né? Ela está tendo um certo trabalho para convencê-lo. Isso é muito interessante porque nós somos um mistério, em geral não temos tanto autoconhecimento assim, vamos aos poucos, ao longo da vida, quando vamos, tentando conhecer a nós mesmos. Esse ser que vem ao mundo através de nós é um mistério, você não sabe também quem está por trás desse corpo. E em geral o que a gente sonha? Tem até uma música do Chico Buarque que fala sobre isso, né? Toda mãe, todo pai sonha com um ser grandioso. A gente quer que venha ali um grande idealista que mude a história da humanidade, mas eu não sei, é um mistério aquele ser que veio através de mim. O que eu espero e que tenho que esperar é que pelo menos seja uma pessoa de bem, não é isso? Justa, fraterna, boa, se tiver que ter uma família que seja um bom pai de família, pelo menos seja uma pessoa de bem. Vocês percebem que para isso eu tenho que dar uma referência do bem para ele? Eu preciso representar, que aí vem a velha máxima de que o verdadeiro ensinamento se dá através do exemplo. Eu tenho que representar essa ideia do bem para que ele seja pelo menos uma pessoa de bem, porque se eu não explico para ele o que é o bem, como eu posso querer que ele o busque? Tá? E essa questão do exemplo é uma coisa muito importante de entender. Epíteto, que é um antigo filósofo, dizia que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para germinar e florescer. Precisa ver fora, um referencial concreto. É próprio da psique da criança, do pré-adolescente, do adolescente, necessitar de heróis, vocês percebem isso? Necessitar de referenciais, de alguém que o inspire, que o incite a ser maior, a vencer limites. Quando ele não encontra esse exemplo naquele pai, naquela mãe, naquele ser que recebeu a incumbência de educá-lo, inconscientemente ele vai buscar fora. Alguém que vá além dos limites sociais, alguém que seja um pouco mais ousado, alguém que seja um pouco mais atrevido. E como ele não tem um referencial muito bom de que tipo de atrevimento há que ter, às vezes ele vai buscar uma pessoa que simplesmente quebra a inércia, que é muito atrevido, que é muito ousado. Quantas vezes cai na mão, sei lá, de um traficante, de um delinquente? Porque os pai e a mãe, às vezes, são muito comodistas e não dão referências, não alimentam os seus sonhos. Então eles vão atrás de quem, pelo menos, é atrevido. Desafia o mediano, vai além. Quantas e quantas vezes você já deve ter ouvido essa história dos pais que se lamentam e sofrem, e é uma preocupação muito legítima. Como proteger o meu filho, minha filha, de caírem nesse tipo de influência na sociedade? Em geral, existe uma fórmula filosófica muito antiga que é fazer o teu filho te admirar. Fazer o teu filho considerar você como um pequeno herói. Alguém que está sempre se esforçando para ser maior como ser humano. Se ele te admira, a tua voz vai ter 10 vezes mais peso do que qualquer voz da sociedade. Entende isso? Isso é uma fórmula que sempre foi recomendada. Fazer com que o teu filho tenha você como um pequeno herói, com que te admire, porque aí o que você disser vai ter peso. Corra e dê a ele a oportunidade de correr atrás. Dê o melhor de si consigo mesmo, pela vida, pela sua condição humana, que isso, como dizia Platão, é o melhor que você pode fazer por ele, é crescer. Vai dar a ele referenciais. Referenciais que, em geral, a sociedade não dá. Uma coisa que é importantíssima, que hoje os pais esqueceram que tem que fazer. Educar, representar, é enquadrar o filho dentro das leis da natureza que são inexoráveis. Ele tem que entendê-las e aprender a obedecê-las o mais inteligentemente possível. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Não tem jeito, você não vai proteger o guri da lei de causa e efeito a vida inteira, que é aquilo que se chama da lei do karma. Vocês percebem o que acontece às vezes com o pai? Às vezes teve uma infância, uma adolescência onde passou por certas adversidades, teve certas limitações. O que ele quer? Que o seu filho não tenha nenhuma limitação, que tenha tudo o que quer. Então o que ele gera na cabeça do guri? A ideia de que sem gerar nenhuma causa, ele vai ter direito a todos os efeitos, não é isso? E aí, num determinado momento, não tem mais aquele papai e aquela mamãe para mimar. A sociedade vai dar alguma coisa para ele se ele não gerar causas? Não. Quantas vezes você vê esses jovens mimados se atirando em abismos? Porque não tem mais ninguém que o mime. Ele acha que a sociedade tem a obrigação de dar continuidade àquilo que os pais fizeram. Geraram uma relação artificial que não existe em lugar nenhum. Então essa relação de causa e efeito vai sendo formada na cabeça do garotinho desde o momento que ele sabe que se ele juntar os seus brinquedinhos dentro do baú de brinquedos, ele tem direito de amanhã brincar no mesmo horário. Se ele arrumar a sua caminha, ele tem direito de assistir televisão. Essa relação de causa e efeito é enquadrá-lo nas leis da vida.
para que ele aprenda a obedecê-las inteligentemente e extrair o máximo delas. Amir Klink, quando escreve aquele livro, vocês já ouviram falar de Amir Klink, que é aquele que pegou um barquinho e atravessou o Oceano Atlântico? Com um barquinho, 100 dias entre céu e mar? Num determinado momento ele fala uma coisa muito bonita, porque é muito interessante esse livro. Ele diz o seguinte, que uma das pessoas que ele mais agradecia era o seu pai, porque soube colocar limites para ele. E ao colocar limites, ensinou ele a lidar inteligentemente com esses limites para superá-lo. Porque quem faz grandes coisas não é um louco, é uma pessoa que sabe lidar inteligentemente com seus limites para superá-los. E esse não ensinar essa lei da natureza produz jovens, às vezes, suicidas, que exigem da vida uma coisa que ela não vai lhe dar, e saem se atirando em abismos, tá? Sem contrapartida, sem volta. Porque às vezes é complicado voltar atrás e reeducar um jovem assim, tá? Que mais? Um outro elemento que é muito importante, num determinado momento, na sua adolescência, na sua juventude, ainda que não esboce em palavras, às vezes esboça em palavras, mas às vezes não, às vezes diante de uma postura muda, todo jovem se coloca diante dos seus pais, dos seus educadores e pergunta: qual é a melhor coisa da vida? E essa resposta é fundamental. Porque dependendo do que você responder, ele vai correr loucamente atrás disso, porque é a idade da aventura. Isso é apropriado, esse é o momento. É o sonho heróico e é a busca de superação de limites, é a idade da aventura. Se você diz, isso é a melhor coisa da vida, ele vai correr loucamente atrás disso. Ainda que você não diga explicitamente, mas diz através da sua vida. Então, uma sociedade que é toda acomodada, toda comodista, o que é o melhor da vida para a sociedade atual? O que é o suprassumo? O prazer. Vocês percebem? Corre atrás de ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa casa, no final das contas você quer transformar tudo isso o quê? Em conforto. Uma sociedade que ama muito mais o conforto do que o crescimento, é o prazer. Eu brincava com vocês, inclusive, na última palestra que tivemos aqui em Sobradinho, que eu dizia que os cumprimentos que a gente utiliza denotam bastante isso, os nossos valores. Se você ia lá em Roma, quando você conhecia alguém, dizia ave, ao sagrado. Entre os árabes, assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Namastê, entre os hindus, ao divino. Comentava com vocês que os incas diziam, não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Lembram disso? Vocês imaginam uma pessoa repetir isso 10 vezes por dia, 20? Quando ela pensar em mentir, vai levar um choque elétrico, né? Que é uma autodisciplina por repetição. Você, quando é apresentado a alguém novo na nossa sociedade atual, diz o quê? Muito prazer, ou seja, aquilo que eu tenho de melhor, o suprassumo da vida, eu desejo para você. Vocês percebam que quando você diz isso para o jovem, ainda que caladamente, através das suas opções de vida, ele vai dizer, é prazer? Deixa comigo. Então eu quero todo o prazer e rápido, porque isso é próprio dessa ansiedade, desse espírito de não querer esperar e de querer tudo de uma vez, que é próprio dessa idade. Então eu quero todo o prazer e já. Onde que ele vai cair com esse tipo de opção? Drogas, embriaguez, promiscuidade, velocidade louca e todas essas coisas que muitas vezes botam a sua vida a perder por nada. Vocês lembram de uma musiquinha de jovens que dizia o seguinte, que é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10? Se tudo que você tem para me oferecer é prazer, deixa comigo, porque você vai viver 70, 80 anos só vai ter prazer, eu vou viver só 10 e vou ter prazer, todo de uma vez. Quem é que vai negar que uma droga dessa gera prazer? Só que acaba com a tua vida em 10. Bom, você vai acabar com a sua em 70. Só que você vai ter em doses homeopáticas, eu vou ter em doses alopáticas, todas de uma vez só. Bom, se você não tem outra coisa para oferecer para o jovem, ele não é bobo. Como você vai tirá-lo daí? Percebe que você não tem moeda de permuta? Você não tem outra coisa acima disso? Como vai tirá-lo daí? Mais uma vez, o fato de não termos conquistado valores nos coloca de mãos vazias diante daqueles que tanto amamos. Queremos dar tanto e temos tão pouco. Lembram da música do Djavan? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Se você não conquistou valores nessa hora, é uma coisa muito sofrida. O máximo que você tem para dar em dose máxima pode ser fatal. É um sentido de vida muito pobre para transmitirmos para os nossos jovens. Então, são algumas reflexões que a gente pode fazer. Bom, eles estão num nível de consciência que é um mistério para mim. Eu não sei quem é esse ser humano que veio através de mim. Ele tem os seus próprios pensamentos e eu tenho que tentar puxá-lo para o próximo degrau. Talvez não se torne o maior idealista do mundo, mas um homem de bem, pelo menos. Todo pai quer isso para os seus filhos, mas para isso eu tenho que representar o bem, porque senão como é que eu vou puxá-lo nessa direção?
E representar o bem é algo muito exigente. Exige muito de você. Tem que ir na frente, senão não vai dar. Né? E o jovem, ele não é muito de conversas fiadas, ele sente mais do que ouve. E se você não tem nada para oferecer, rapidamente ele vai perceber isso. E vai em busca de quem tenha, que muitas vezes é um equívoco. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo em sonhos. Isso às vezes é uma angústia dos pais, né? De quererem ver, porque somos muito materialistas, queremos ver o fruto de todo o nosso esforço. O máximo que podemos fazer com os nossos filhos é colocar as sementes. Talvez não venhamos a vê-las frutificar, mas para isso temos que ter as sementes. Lembrem daqueles operários egípcios, eu acho muito curioso isso, porque para a sociedade atual isso seria uma loucura. Vocês imaginam uma pirâmide como aquelas de Gizé, que às vezes trabalhavam ali 8, 9 gerações. Saddam trabalhou na segunda, na terceira geração construindo aquela pirâmide, ele sabia que não ia vê-la concluída. Vocês acham que ele trabalhava com menos amor por causa disso? Porque não veria o resultado, o produto do trabalho? Não tinha muito esse apego ao produto, mas ao dar o melhor de você nesse momento. Esse querer se apoderar do produto, esse egoísmo de querer ver os resultados precipitadamente, às vezes gera interferências na vida dos nossos filhos que não são sadias. Saber respeitar a velocidade com que as sementes vão amadurecer neles, talvez nós vejamos florescer, mas eu tenho consciência de que coloquei ali as melhores sementes possíveis. Lembram daquele ditado popular que diz que temos que saber separar o joio do trigo? Separar o bom grão, a boa semente, ou seja, desenvolver discernimento, para que eu saiba escolher dentro de mim mesmo, dentro da minha vida, a boa semente, para que eu tenha que dar. Tem determinada passagem que o professor Jorge Ângelo Livraga, que é o nosso fundador de Nova Acrópole, ele diz o seguinte: que ninguém possa dizer de vós, eu passei por eles e não me deram nada. Ou seja, que nós procuremos gerar boas sementes, para dar a todos aqueles filhos, não só aos físicos, o ideal seria isso, que estivéssemos num permanente estado de generosidade, mas para isso sempre mergulhando dentro de nós e procurando a boa semente. Lembra daquela música muito bonitinha? Hoje eu estou ficando assim um pouco demodê, às vezes eu falo de música que ninguém conhece, mas eu acho que essa vocês conhecem, que é aquela: eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz. Ou seja, aquilo ali, eu acho interessante aquela música porque fala desses ciclos da vida, onde você se recolhe essa casa do campo, que é a tua essência, faz reflexões profundas, escolhe o bom grão, e quando vêm os amigos, quando vêm os filhos, você tem algo para oferecer, você não está de mão vazia. O que você vai oferecer para alguém se você não teve um estágio de mergulhar dentro de si próprio e escolher o bom grão? E ter a paciência para que ele germine na sua velocidade e não na velocidade que a sua ansiedade dita. Sem vida interior, não há muito como distribuirmos vida à nossa volta. Vejam como é exigente criar seres humanos. Uma das coisas que eu acho curioso na nossa sociedade, que vocês já devem ter observado, quando vocês falam, por exemplo, de uma adoção de uma criança, as leis são muitas e, em geral, rigorosas. Agora, para ter um filho, nada. Basta ser fértil, né? Os filhos são filhos da humanidade e a gente deveria se responsabilizar por essas crianças que às vezes estão sendo geradas sem nenhum nível, sem nenhuma condição, são nossos filhos também. Ter um filho, um ser humano, é algo muito exigente. Exige que sejamos humanos. E isso é uma coisa que é muito ignorada nos nossos dias. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós, pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Entendam isso, que isso é muito curioso e interessante. Todo homem que é superficial se apega a formas, porque ele só tem a forma, não tem conteúdo. Se eu tenho conteúdo, apareça a forma que vier, eu sei adaptá-la. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Digamos que vocês saibam o que é filosofia. Eu uso muito esse exemplo com os meus alunos. Aí aparece uma criança de 5 anos de idade e fala para você: tio, o que é filosofia? Aí você só conhece aquele conceito decorado de Platão. A justiça, por exemplo, que é um conceito bem conhecido de Platão. A criança de 5 anos chega lá, lambendo o pirulito, te pergunta: o que é a justiça, tio?
Aí você só sabe o conceito decorado de Platão, que é dar a cada um que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos. Você acha que a criança de 5 anos vai entender isso? Ela vai ficar lambendo pirulito. Dá o quê, tio? Aí vem uma pessoa idosa, aí vem uma pessoa muito simplória, aí vem um intelectual. Você percebe que se você só tem a casca, a forma, o conceito decorado, você não vai ser capaz de explicar isso para essa gente toda? Você mergulha dentro de você, entende o que é esse conceito, pega o coração desse conceito, você adapta para a criança de 5 anos, adapta para o ancião, adapta para a pessoa simplória, adapta para o intelectual, porque eu tenho o coração e a forma eu embrulho conforme o freguês, porque a forma sempre vai mudar. Agora, quando o homem não tem princípios profundos, fruto de uma reflexão, de uma vida interior, só tem uma forma, uma mecanicidade que ele adquiriu, ele quer impor essa forma aos seus filhos. Ele não vai aceitar, porque essa forma está caduca, está demodê, é de outro tempo. O mundo material é muito dinâmico, está sempre gerando novas equações, novas circunstâncias de tempo e de espaço. E essa essência que você tem vai ter que adaptar a um tempo novo. Uma coisa é deixar você deixar as circunstâncias te deformarem. Outra coisa é a necessidade que você tem de adaptar uma mesma ideia às condições do terreno. Imaginem que você tem um carro muito bom, Karina, com um ótimo motor. Imaginou, né? Todo mundo imagina. Se você anda numa estrada asfaltada maravilhosa, você tem uma velocidade X. Se você anda numa estrada esburacada, tem uma velocidade Y. Você se adapta conforme as condições do terreno, mas o motor é sempre bom. Você não vai sair correndo feito uma louca numa estrada esburacada, isso não tem sentido. O motor é bom, mas você roda conforme as condições da estrada. Não é isso? A forma não vai ser idêntica, não, meu carro é bom, eu só ando acima de 80. Isso é uma estupidez. Está especificado nas condições de qualquer veículo que você tenha inteligência para adaptá-lo às condições da estrada. Então, se eu tenho um bom motor, uma boa essência, vida interior, profundidade, bom, eu sei adaptar isso à linguagem do meu filho, às necessidades dessas circunstâncias que são outras. Se não, eu sou formalista, é aquela pessoa rígida, que não pode questionar aquela forma, porque ele só tem a forma. Então, eu não posso questionar aquele conceito decorado de Platão, porque eu não sei o que é aquilo, eu só sei o decorado. Se você me tira isso, eu estou perdido. Eu me recordo uma vez, nós temos um professor em Brasília, que alguns de vocês conhecem, que é o professor José Henrique, que ele é uma pessoa bastante peculiar, extremamente simples e tem uma forma muito simples, às vezes engraçada de falar as coisas. E uma vez eu vi ele derrubar um intelectual com 2 ou 3 palavras, uma coisa muito engraçada. O pessoal falou blá, 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 porque tal filósofo disse isso, tal filósofo falou aquilo. Ele deixou a pessoa terminar calmamente, com aquele jeitinho peculiar que ele tem, que ele fica assim. Aí virou para essa pessoa e falou, tá bem, mas na prática, o que você entendeu disso? Sei lá, ué. Não tinha nada na prática. Percebe? Não tinha profundidade, não tinha essência, era só um decoreba. O que ele ia falar? Repetir tudo de novo? Já tinha falado tudo que ele sabia. Era só uma fachada. Na prática não tinha nada de profundo. Então, se você não tem a essência daquilo que você acredita, só tem uma forma, também não vai ser capaz de transmitir. Superficialidade não é pedagógica. Profundidade é pedagógica, convence pelo exemplo. É capaz de responder a qualquer circunstância, é capaz de rodar em qualquer estrada. Entendem isso? Mais uma vez a mesma história, né? Há que ser. Isso é pedagógico, ser é pedagógico. Sois os arcos dos quais vossos filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito e ele vos dobra com o seu poder para que suas flechas possam ir longe e velozes. Seja o grande arqueiro que é Deus, nos usa como um instrumento para lançar as suas flechas, que é a sua vontade, em relação ao seu destino. Uma das coisas mais simbólicas que tem na história da mitologia universal é arco e flecha. Grandes heróis, todos eles usavam arco e flecha. É o Ulisses na Grécia, é a Arjuna na Índia, é o próprio Buda na história do budismo. Muito comum, Rama no Ramayana, todos os grandes heróis usavam o tal do arco e flecha, porque ele é um símbolo desse ser que é tão flexível que se dobra à vontade divina, ao Dharma, a grande lei. Tem essa flexibilidade de se adaptar àquilo que a vontade divina necessita dele em cada momento, de tal maneira que através dele a vontade divina pode atingir o seu objetivo. Ou seja, ele não é rígido, ele não é formal, ele é profundo, ele entende as necessidades da vida. Um dia fomos flechas,
E nós mesmos fomos até lá realizar a vontade divina. Um dia somos arcos, ou seja, arremessamos outros seres para que atinjam e cumpram essa vontade divina. Um dia nos identificaremos inclusive com o próprio grande arqueiro, que um dia encontraremos Deus dentro de nós e seremos unos com Ele. Vocês percebem que disso se trata a evolução humana? Um dia eu vou lá e faço, eu sou um jovem cheio de fogo, cheio de energia. Outro dia eu tenho que ser capaz de formar aqueles que irão lá e farão. E outro dia serei parte daquele que arremessa as flechas no mundo. Encontrarei Deus dentro de mim. Essa é a trajetória natural de todos os seres. E aceitar aquilo que a vida exige de nós em cada momento e saber fazê-lo. Preparar-se para isso. Para ser capaz de cumprir com aquilo que a natureza espera de nós em cada momento. Sabendo para onde você quer ir. E por último, como eu falei para vocês, esse capítulo é bem pequenininho. Deixai que o arqueiro vos curve com alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. É interessante isso, tem uma passagem desse clássico que eu falava para vocês, o Ramayana, que é um clássico indiano, uma história indiana muito bonita, que tem um determinado ser lá que era como se fosse um selvagem e falava a língua da natureza. Ele entendia a língua dos animais, das plantas, ele se comunicava com a natureza. E um dia ele estava contando que ele conversou com o mar. E o mar disse para ele que tinha uma coisa que ele nunca tinha visto os rios levarem até ele, que eram aqueles arbustos que eram flexíveis e eram capazes de dançar com os ventos e as tempestades. Porque como eles eram flexíveis, os ventos e as tempestades não eram capazes de arrancá-los, arremessá-los nos rios e levar até o mar. Tudo aquilo que era rígido ele já tinha visto. Porque era arrancado e levado pelos rios até o mar. Aquilo que era inteligentemente flexível não perdia as suas bases, ou seja, os seus princípios, mas era capaz de obedecer às circunstâncias, adaptar as suas raízes, os seus princípios, à direção do vento. Esse jamais tinha sido levado ao oceano e o oceano não o conhecia. Entendem isso? Dá um exemplo mais prático para vocês entenderem. Teve uma época que estava muito na moda, hoje já quase ninguém lembra mais disso, um escritor chamado Carlos Castanheda, que a história dele é bem interessante, uma história real, hoje já é falecido, até onde eu saiba, mas a história dele basicamente é interessante, não é nada de excepcional, mas é interessante. Ele era um estudante americano, como todo estudante americano, assim, um pouco vaidoso, um pouco cheio de si, um acadêmico, né? Ele vai até a América Central para fazer um estudo de campo com indígenas que viviam ali. Estudo de campo de um antropólogo americano com os pobres coitados dos indígenas, porque essa era a mentalidade dele, né? Primitivos. E aí ele chega lá e ele conhece um indígena chamado Dom Juan, que era herdeiro de umas tradições pré-colombianas muito profundas, que eram os olmecas, toltecas. Ele era um herdeiro de um xamã tolteca e tinha um conhecimento fora do comum, profundo, não era nem alfabetizado, profundo, não extenso. Mas era um homem excepcional esse Dom Juan, um ancião, muito, muito esperto em relação ao conhecimento das leis da natureza. E aí, imaginem, o jovem americano olha para ele e diz, coitadinho. E ele olha para o jovem e diz, coitadinho. Que coincidência, né? Mas como era um jovem que ele percebia que tinha umas certas qualidades, algum potencial, ele chega para ele e diz, vem cá, meu filho, você não sabe nada não, mas eu gostei de você. Se você quiser ficar morando aqui comigo, era uma choupana, tá? Se você quiser ficar morando aqui comigo uns anos, me ajudando, me servindo aqui, eu ensino alguma coisa para você, você vai sair daqui sabendo um pouquinho, assim, porque nesse momento você é um ignorante total, nunca vi igual. E por incrível que pareça, Castanheda, com toda a sua vaidade, aceita e fica morando lá com o índio. E é um negócio impressionante, porque aí ele diz, a minha vida começou ali. Bom, enfim, ele fica ali alguns anos, aprende um monte de coisas, é uma experiência interessante que ele relata na sua obra, aí um dia volta para os Estados Unidos, é claro, volta para a vida dele. Aí Dom Juan, não sei como ele se comunica com ele, escreve ou pede para alguém escrever, para dizer que ele tinha que resolver um problema legal, que eu não me lembro mais do que se tratava, ou seja, que ele tinha que ir aos Estados Unidos, Chicago. E aí o Castanheda pensa, xixi, esse negócio vai chamar uma atenção andando com aquele índio no meio da rua, no meio da cidade de Chicago, esse negócio vai ser esquisito, mas enfim, é um homem maravilhoso que eu amo, vamos lá, né? E aí ele foi para o aeroporto para receber o índio, e tá que espera o índio. E de repente alguém toca no ombro dele, um homem com cabelo brilhantinado, de terno e gravata, elegantérrimo, era Dom Juan.
Ele quase que cai duro para trás, né? Ele falou, o que você está fazendo desse jeito? Ele falou, você acha que eu sou aquelas roupas que eu uso? Que eu me identifico com elas? Aquela é a forma para aquele contexto. Eu vim aqui com aquela forma só se eu quisesse fazer folclore, chamar atenção, fazer reivindicação política. Eu vim aqui para um objetivo bem claro e vou usar a forma que é mais adequada para esse objetivo. Eu não sou a forma, eu as manejo inteligentemente. Eu não sou a forma. Imagine uma coisa dessas. Mais uma vez ele aprendeu muito com Dom Juan. Eu não sou isso, eu não sou aquelas roupas nem essas. Agora, nesse contexto serve essa, eu uso essa, os meus princípios são os mesmos. Eu sou o mesmo. Essa experiência eu achei muito interessante, demonstra de maneira mais clara para a gente o que está querendo dizer, né? Então, deixai que o arqueiro vos curve, vos modele com alegria. Deixai que possamos ser moldáveis e flexíveis na mão desse grande arqueiro para que a lei da vida se realize através de nós, sem abrir mão da essência, mas a forma, a justa para cada contexto e para cada momento, né? Sem rigidez. Rigidez, como já falamos, é sintoma de superficialidade. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ele ama o arco que é estável. Estável, claro, com a devida flexibilidade, mas estável no sentido de que permanece no mesmo lugar. Percebam que a gente falava, um dia fomos a flecha que voa, ou somos, porque muitos de vocês ainda têm muito tempo de flecha pela frente, né? Um dia seremos o arco, um dia seremos uno com o próprio arqueiro. Percebam que se vocês forem para a tradição egípcia, a representação gráfica dessa ideia do arco com flecha é muito parecida. Eles falam de uma coisa chamada Tao, não o Tao com o Tau, T-A-U, o Tao, que era a representação do homem sábio. Eles dizem que você evolui numa vertical para cima, buscando a essência humana. Num determinado momento, quando você encontra essa essência humana, você estabiliza. Se torna um homem equilibrado, estável, nobre, sóbrio, o mais próximo possível do sábio. Quando encontrarmos essa estabilidade, um dia vamos encontrar a eternidade, que é uma esfera que fica aqui em cima. Aí você tem a reta da ascensão, a estabilidade e acima a esfera. Vocês já devem ter visto isso, é a chave Anki, é a chave da vida, é a rota da evolução do ser humano. Então somos flecha, um dia arco e um dia o próprio arqueiro, a eternidade. E saber desempenhar o papel que nos corresponde em cada momento. Preparar-nos para aquilo que a vida vai necessitar de nós. Porque o que viemos fazer na vida se não servi-la? O que estamos fazendo se não nos preparar para servir a vida? E percebe que a gente corre para um lugar e para outro, corre o tempo todo. Fazendo o que se não isso? O que há para fazer de mais nobre do que isso? Ou seja, a chave para educar é ser. Não há nada melhor para fazermos para aqueles que amamos do que crescermos como seres humanos. Isso é o básico, né? Quase que intuitivo. Percebem que quando a gente fala, quando sábios como ele falam isso, a gente traz à tona e diz, eu já sabia disso. Isso é tão óbvio, quase que inquestionável de tão óbvio, né? Por isso se diz que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é reconhecimento. É como se você lembrasse de uma coisa de que de uma certa maneira você sempre soube. Você reconhece algo que estava adormecido dentro de você. Educar é eduzir, despertar, trazer à tona. Fazer lembrar algo que já existia, adormecido dentro de você.